dominadores, né, daquele processo todo. E aí segue-se uma sequência longa de eventos. Na verdade, os continentes continuam se afastando, né, até hoje. Se a gente pegar, por exemplo, o contorno do Brasil e o contorno da África, eles são ajustáveis, né, são ajustáveis. Os continentes foram se afastando, ocupando diferentes posições nesta bola gigantesca que é a Terra. Em consequência disso, passam a receber diferente concentração de radiação solar e, por isso, e mais o movimento do planeta, surgem os fenômenos climáticos. E os fenômenos climáticos vão ser um elemento importante na colonização pelo homem desse planeta. Então, ao encarnar aqui, daqui a pouco nós vamos ver no nosso texto, de novo, esse assunto, quando o espírito, na condição hominal, encarnou nas primeiras gerações de humanos no planeta, ele precisava habitar um lugar em que o clima oferecesse condições adequadas de vida. O homem não pode ter encarnado pela primeira vez nos polos cobertos de gelo, porque ele não tinha recurso nenhum para se abrigar. Então ele deve ter surgido num lugar que a condição de vida fosse confortável. Esse lugar teria que estar numa faixa próxima do Equador, porque aí a temperatura seria, não muito em cima do Equador, mas não muito distante, para que tivesse um clima tropical ou subtropical. E esse homem, esse espírito, na condição nominal, teria também que encontrar no planeta um corpo que lhe permitisse expandir o seu potencial. Imagine se o espírito na condição hominal encarnasse no corpo de uma cobra. Não dá para inventar nenhuma ferramenta sem mãos. Não é massa? Não dá. Então, era preciso que, à medida que o planeta evoluía, que as condições para a vida na forma humana iam se estabelecendo, simultaneamente os seres vivos, entre os seres vivos daquele planeta, tinha que surgir uma forma corpórea compatível com a inteligência do estágio nominal. Concorda comigo? Tá certo? Então imagine que um de nós pegasse hoje um macacão e entrássemos no macacão sem que ninguém visse o nosso rosto e começássemos a movimentar o macacão com gestos humanos. Pareceria que o macacão tem inteligência, né? Foi mais ou menos isso que nós fizemos com o corpo dos antropóides daquela época. Nós estávamos iniciando nossa condição hominal e tínhamos que habitar um corpo que nos permitisse exibir o potencial de criatividade que nós já trazíamos. Nós vínhamos de uma caminhada evolutiva infinita. Lembra? A gente começou lá no fluido cósmico universal e a gente veio aprendendo, né? Então era preciso que nós habitássemos um corpo que nos oferecesse condição de locomoção, de manipulação. Esse corpo era o corpo dos antropóides, que na verdade, anatomicamente, é exatamente igual ao nosso. Tá certo? Então a gente pode imaginar uma comunidade de macacos num lugar agradável. Esse lugar agradável era a África. Por que a África? Condições climáticas. Né? Os processos evolutivos ali levaram ao surgimento daquelas espécies. E aí nasce uma meia dúzia de filhotes que desde pequenininho já se comportam diferente. É assim que a coisa acontece. O homem não caiu na terra, súbito. Ele começou uma vidinha lá como um bebê. Era um bebê macaquinho, para todos os efeitos. E aí o bebê macaquinho foi crescendo. E ao ter o corpo amadurecido, ele começou a exibir aptidões que não eram comuns
naquele grupo. Certo? Então, dentro do processo biológico, quando você é mais apto, você se reproduz melhor. É assim que a natureza seleciona. Na natureza não existe a palavra para. A girafa não tem o pescoço grande para comer as folhas terras do alto. Não existe finalidade. O processo na natureza é aleatório. Então começa a nascer uma girafa com o pescoço bem grande. Todas as girafas têm pescoço curto. E ela tem um pescoço bem grande. Ela come sem concorrência. Porque onde ela alcança o alimento, ninguém mais alcança. Se ela se alimenta melhor, a chance dela amadurecer, tornar-se adulta e reproduzir-se também se torna maior. E entre os seus filhotes, provavelmente, vai nascer gente de pescoço maior. Então, dessa maneira, com o passar dos anos, a taxa de reprodução do melhor adaptado acaba provocando a substituição dos menos adaptados. É assim que funciona a seleção natural. Então, voltamos àqueles nossos macaquinhos, que desde pequenininhos já eram mais espertinhos e foram crescendo, foram crianças mais espertas, adolescentes mais espertos, adultos mais espertos, e conceberam, então, melhor, reproduziram melhor do que os outros. E, ao conceber, vem mais espíritos no estágio nominal. O que vai acontecendo? Dentro daquele grupo vai surgindo uma espécie nova. Porque o contato do espírito mais evoluído com o corpo também aprimora o corpo através de quem? Do perispírito. Estão acompanhando direitinho essa história? Bonitinha essa história, né? Convincente, né? Então, à medida que o tempo vai passando, esse intercâmbio espírito-matéria, que é um intercâmbio recíproco, aquela matéria melhorada permite que o espírito se exiba melhor, e a influência desse espírito sobre aquela matéria vai moldando o corpo cada vez mais apto ao processo da inteligência. E então surge uma espécie nova que se destaca das outras. Então vocês estão vendo que começou a surgir entre os antropóides a espécie Homo. Tá certo? Talvez tenha sido aí o Homo erectus, que é bem primitivo, porque foi o primeiro que se levantou. E a gente já falou isso semana passada. Quer dizer, quando o primeiro, digamos, homem desceu dos galhos das árvores e ficou em pé na savana, ele que de quatro via o mundo pequenino, ao levantar-se, ao erguer-se sobre os seus pés, o horizonte dele ficou imenso. Então, a própria visão maior solicita deste homem novos questionamentos, novas indagações, novas soluções. Então, o espírito encontrou um corpo adequado para que ele pudesse existir nesse estágio da razão e da lógica, que é o estágio nominal. E aí a gente vem crescendo junto. Então a gente viu muito terremoto, a gente viu muito maremoto, a gente viu muito vulcão, a gente viu muita tempestade, a gente viu muito incêndio, a gente vem vendo um monte de coisas. Mas ao mesmo tempo que nós estamos crescendo como espíritos, o planeta também tende a se estabilizar. Certo? Então nós não precisamos, nenhum de nós precisou, deixar o planeta para viver esse momento de alta aptidão intelectual. Nós estamos todos no mesmo planeta, onde um dia nós vivemos nossa primeira encarnação no estágio final. Concorda comigo? Certo? Evoluindo ao longo do tempo. O planeta e nós, juntamente com ele. É uma interação recíproca, é um processo recíproco. Certo? Então vejam, nós estamos construindo essa humanidade. A gente fala humanidade como uma coisa pronta, e não é. A humanidade é um processo. Quando começou o processo da humanidade? Quando aquele primeiro macaco desceu da árvore e ficou em pé. Tornou-se bípede. E quando vai acabar?
quando nós esgotarmos o nível evolutivo hominal. E aí a humanidade terá alcançado o seu clímax. Deixa eu te perguntar uma coisa, tem até a ver com isso. Assim, desde que a gente está no hominídeo, sei lá, essa última fase, já se observou alguma mudança? No sentido material? Mudança Não sei, evolutiva? de forma geral, já se observou alguma Tem. alteração? Daquele primeiro hominídeo que ficou em pé para o corpo que nós temos hoje, tem mudanças anatômicas e fisiológicas. Tem principalmente mudanças relacionadas com os processos mentais, os processos conscienciais. Então, à medida que o espírito vai se tornando mais apto a exibir o seu potencial, o sistema material que ele habita também se modifica. Porque ele, através do perispírito, ele molda pequenas alterações. Então, tem alterações na posição de alguns ossos, não grandes alterações. Manutenção de alguns pontos cartilaginosos, onde outros animais já solidificou. A arcada do dentário está se modificando muito. É porque é muito lento, né? Continua se modificando bastante. Eu acho que não é tão lento assim, não. De geração para outra, você já vê mudança, por exemplo. Mas não são grandes mudanças. Por exemplo, vai haver uma grande mudança quando ninguém mais tiver o siso. Por enquanto, alguns têm, outros não. A boca vai diminuindo. Isso. Por que a boca vai diminuindo? Porque o alimento que a gente dispõe requer menos atividade para ser processado. Né? Então, tem pequenas modificações nesse sentido. A estrutura do sistema nervoso central, o tamanho, conexões neuronais, tudo isso vem se modificando sob o influxo do espírito. Tem como se prever, quer dizer? Não. Não, né? Não. Até que ponto? Não tem. Não tem como prever. Surpresa. Então, nós vamos ter que esgotar esse nível hominal, a humanidade será algo maravilhoso, e aí a gente alcança o estágio angelical, que é o de espírito puro, ou de espírito perfeito. E aí a gente pergunta assim, mas nós não estamos destruindo a Terra? Não é uma voz corrente isso? Transformando. Acontece o seguinte, gente. Na caverna que nós moramos, quando éramos homens primitivos, a poluição era muito maior do que é hoje em São Paulo. Imagina, uma fogueira acesa de noite lá dentro, queimando, comendo, carbonizando a comida, ou fosse lá o que fosse. E não tinha janela para arejar. Provavelmente a gente ficava bem no fundo da caverna, porque lá no fundo os animais não iam. A água devia ser distante. A água que a gente bebia só testado como é que era, né? Então, o que acontece hoje? O que acontece hoje, tanto que tem uma discussão entre os estudiosos, se as mudanças no planeta, elas são uma mudança decorrente da ação humana ou não. Tem dois grupos de discussão a respeito disso. Hoje nós podemos colher muita informação. Então, como nós colhemos muita informação, parece que o nosso potencial destrutivo é muito maior. Na verdade, é menor o nosso potencial destrutivo. O nosso poder de perceber é que está aumentando. E isso é muito bom. Nós estamos naquela fase que a gente pode fazer uma analogia com o Evangelho. Ai de quem provoca o escândalo, mas que ele é necessário, Esses dias eu ouvi no noticiário, ia ter um programa de madrugada no domingo, não me lembro onde, nem o nome, em que a locutora informava que ia mostrar um carro que está no Salão do Automóvel Paris, no Japão, que faz 100 km por litro de gasolina.